Nós estávamos apenas brincando. Mas então ele subiu e algo mudou. Ele não se moveu e eu também não. Aquele momento mudou tudo. Levante a mão. Bem-vindo às minhas histórias verdadeiras sobre homossexualidade, onde as emoções reais encontram a tensão crua. Se você já desejou algo que não deveria querer, fique por aqui. Esta pergunta é para você. Eu juro que tudo começou de forma boba, como uma noite de quinta-feira qualquer. Sem planos, sem festas, apenas comida para a viagem. Música, eu e Maddox relaxando no apartamento. Ele é meu colega de quarto, mas não é só isso. Maddox é complicado. Tem o corpo de um jogador de futebol, tatuagens nos 2 braços, sempre vestido de forma provocante. Ele é o tipo de pessoa que pode entrar em uma sala e fazer você esquecer suas palavras. E o pior é que ele nem sabe o que está fazendo comigo. Naquela noite, ele me jogou um travesseiro enquanto eu navegava na internet. Eu joguei de volta. Então ele pulou sobre o sofá, lutando comigo como se tivéssemos 12 anos, exceto que não tínhamos 12 anos. E ele estava em cima de mim. O corpo dele pressionava o meu, e por um momento era engraçado. Até eu perceber algo. A respiração dele mudou. O braço dele parou de se contrair e ele ficou parado. Ele olhou para mim, seu rosto a poucos centímetros do meu. Eu o observei como se ele estivesse tentando descobrir se eu estava notando. Eu notei. Eu percebi tudo. O jeito que a coxa dele pressionava a minha, o calor do peito dele contra o meu. E sim, isso também. Havia algo duro contra mim. Grande demais para ignorar. E não foi um acidente. Ele não disse nada. Apenas me encarou. Ainda ofegante pela luta, mas agora estava mais silencioso. Como se estivesse esperando. Esperando eu me mover. Esperando que eu o parasse. Esperando que eu o empurrasse para longe. Mas eu não fiz isso. Eu apenas fiquei ali, olhando de volta. Meu coração batia forte. Eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Aquilo estava pressionando contra mim? Sim, era grande. E a verdade é que eu queria isso. Eu o queria. Ele deve ter visto isso no meu rosto porque algo suavizou em seus olhos. Ele soltou minha mão, mas não se mexeu. Eu também não. Eu deveria sair do carro, ele sussurrou. Mas ele não fez isso. E eu também não pedi que ele fizesse. Eu posso sentir a respiração dele nos meus lábios. O corpo dele treme um pouco, como se ele temesse que eu fosse rejeitá-lo. Ou pior, eu temia que teria que aceitar. Não, eu sussurrei. Ele piscou. Não desça do carro. Eu sussurrei novamente. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não estou bêbada. Eu não estou confusa. Eu só parei de fingir. Parei de fingir que não o queria mais. Parei de fingir que estar no mesmo quarto que ele não me deixava louca. Parei de fingir que não sonho com esse momento todas as noites. O rosto dele se aproximou mais. Minha pele brilhava. A testa dele tocou suavemente a minha. Ele ainda não se afastou de mim. A pressão, aquele calor, ainda estava lá. Eu me movi um pouco sob ele, e a respiração dele ficou acelerada, como se ele também sentisse isso. Como se isso o deixasse tão louco quanto me deixava. Você sente isso? Ele perguntou suavemente. Eu assenti. Muito intenso? Ele perguntou quase em tom de brincadeira. Eu sorri. Talvez, eu disse. Mas eu quero. Nós não nos beijamos. Não ainda. Nós apenas ficamos ali, confusos, pesados e cheios de tudo o que estava se formando entre nós. Não era apenas amizade. Não era apenas atração. Era algo diferente. Algo perigoso. Algo belo. E pela primeira vez desde que me mudei para ficar com ele, eu não queria escapar disso. Eu queria mais. Aquele momento não terminou com um beijo. Não precisava. Finalmente, ele se afastou lentamente de mim, como se ele não quisesse. Mas antes que eu pudesse dizer algo, nem mesmo antes de me sentar, ele voltou a se deparar comigo no sofá. Por que você não me impediu? Ele perguntou. A voz dele era suave, mas um pouco pesada, como se ele estivesse se preparando para se arrepender. Eu olhei para ele.
meu coração ainda batendo forte no peito, e disse a verdade. Eu não queria. Ele não respondeu, não sorriu, não riu. Ele apenas me olhou como se fosse a primeira vez que me visse. Agora não havia mais fingimento. Não havia retorno. O ar entre nós ainda estava denso, como se o quarto estivesse prendendo a respiração. E então ele disse: Esta noite, posso dormir na sua cama? Assim, sem brincadeiras, sem tom de brincadeira. Ele falava sério, como se não quisesse dormir no próprio quarto dele, do outro lado do corredor. Como se não quisesse mais distância entre nós. Eu engoli em seco e assenti. Não trocamos uma palavra enquanto caminhávamos para o nosso quarto. O corredor parecia mais longo do que nunca. Meu coração bate acelerado, como se quisesse avisar. Mas eu não tenho medo. Eu ainda estou vivo. Ele tira o Rudy assim que entramos, jogando-o no chão como se já tivesse feito isso centenas de vezes antes. Mas desta vez, a sensação é realmente diferente. Desta vez, eu o observo. Realmente observo. Suas costas são largas, sua pele quente e bronzeada sob a luz amarela suave. Ele não se vira imediatamente. Talvez com medo. Talvez eu também. Ele se senta na beira da cama, vestindo apenas uma regata e calças largas. Eu subo e deito ao seu lado. No começo, nós dois não nos olhamos. Eu encaro o teto, enquanto ele fixa o olhar no chão. No entanto, o silêncio entre nós não é vazio. É cheio de paixão, cheio de perguntas, cheio de coisas que ainda não dissemos. Ele se vira primeiro, deitando-se ao meu lado, muito perto, mas ainda não perto o suficiente. Suas pernas tocam as minhas. Então, seus dedos lentos e hesitantes tocam suavemente meu braço, como se estivesse perguntando. Eu não me movo. Não há palavras. Posso tocar você assim? Pode? Eu deixo que ele faça isso. Na verdade, eu já estava encostando nele. Seus dedos deslizam do meu ombro até meu pulso e depois sobem novamente. Delicadamente, quase nervosamente, como se nunca tivesse feito isso com um garoto antes. Talvez nunca tenha. Mas, meu Deus, parece que ele realmente quer. Ele pode me dizer isso? Ele sussurra, sua voz presa. Sim, eu respiro. Eu acho que já finjo há muito tempo, como se estivesse tentando reprimir, não deixando meu coração sentir isso. Meu peito se aperta. Eu também, eu quero dizer, mas não consigo pronunciar as palavras. Não posso, senão tudo vai explodir de uma vez. Então, em vez disso, eu pego a mão dele. Nossos dedos se entrelaçam como se já tivéssemos feito isso em outra vida. Ele solta o ar, profundo, tremendo, como se estivesse esperando por aquele toque para sempre. Eu me viro para encará-lo. Agora ele está muito perto. Eu posso ver cada detalhe em seu rosto, mesmo na escuridão. Seu olhar me busca novamente, desta vez sem pedir permissão, apenas buscando a certeza de que eu quero isso, que eu o quero. E eu queria. Meu Deus, eu queria. Ele se movimenta, seu peito pressionado contra o meu. Uma perna se encaixa entre as minhas, e ainda aquela pressão de antes. Sim, está mais densa, mais quente, pulsando dentro de mim. Ele sussurra. Aconteceu de novo. Eu sorri, ofegante. Sim, eu digo. Eu sinto. Ele ri suavemente em meu pescoço, tímido, e então, de repente, se inclina. Você não vai me empurrar para longe? Ele pergunta. Eu balancei a cabeça. Você já disse isso, eu murmurei. Eu quero. Ele não me beijou. Ainda não. Ele apenas enterrou o rosto no meu pescoço e ficou ali, respirando e me abraçando mais apertado. E eu juro que naquele momento, o mundo parecia distante, sem rótulos, sem perguntas. Só nós dois. Dois rapazes deitados em uma cama, se tocando, desejando, sem mais esconderijos. Aquela noite, eu não consegui dormir muito. Não porque ele estava ao meu lado, mas porque eu não queria que aquela noite acabasse. Porque pela primeira vez desde que nos mudamos, ele estava perto de mim. E pela primeira vez na vida,
Eu também. A luz do sol entrava suavemente. Eu não sabia que horas eram. Pode ser que ainda fosse cedo, mas tudo parecia mais leve, exceto meu peito. A sensação era pesada. Maddox ainda estava lá, ainda deitado na minha cama, ainda coberto, ainda quente ao meu lado, como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. O braço dele estava sobre a minha barriga como se tivesse estado ali a noite toda. Nossos pés estavam entrelaçados e sua respiração era lenta e regular. Eu fiquei parada por um momento, olhando para o teto, tentando entender o que isso significava. Foi só uma noite? Ele vai fingir que isso nunca aconteceu? Eu sou assim. Mas antes que eu pudesse pensar mais, ele se mexeu. O braço dele me puxou um pouco mais perto. Os dedos dele se enroscaram na minha camiseta. E então a voz dele saiu rouca e baixa por causa do sono. Você ainda está aqui? Eu me virei para ele. Você ainda está me abraçando? Eu sussurrei. Ele sorriu, com o olhar sonolento ainda nos olhos. Isso mesmo. Nós nos encaramos, um pouco envergonhados, um pouco surpresos, como se não soubéssemos em que mundo havíamos acordado, mas não queríamos sair dele. Ele não moveu as mãos, não se afastou da minha camiseta, não se afastou de mim. Eu não sonhei com isso, não é? Ele perguntou. Eu balancei a cabeça. Não, eu disse. Ele realmente estava na minha cama, realmente ao meu lado, realmente firme comigo. Os olhos dele piscavam. Eu sentia que ele estava um pouco tenso debaixo do cobertor. Oh, ele disse baixinho. Então você percebeu. Eu olhei para baixo e depois para cima. Eu sentia tudo. Ele não recuou, não sorriu apenas. Agora ele me olhava de uma maneira diferente, como se ele tivesse me provado na mente. Como se estivesse tentando entender se eu queria isso ou não. Mais uma vez ou não. Ou se eu me arrependeria. Eu não me arrependi nem por um segundo. Posso te perguntar uma coisa? Eu disse. Ele acenou lentamente com a cabeça. A noite passada foi só algo que você precisava liberar. Lynn. Ele piscou, sentando-se um pouco. Não, ele disse. Agora sério. Naquela hora não era assim? O que está acontecendo? Ele me olhou. Sério? Olha. Isso é algo que eu lutei tanto tempo. Eu não consigo mais resistir. Eu deixei essa frase pairar entre nós. E então, eu disse a única coisa que não consegui dizer na noite passada. Eu também quero isso. A cada segundo, a cada minuto. A mandíbula dele estava tensa. Não por raiva, mas por alívio. E então ele se aproximou mais do que na noite passada. Mais do que eu estava preparado. E então ele se aproximou, mas de alguma forma, ele era exatamente o que eu queria. Vai. A mão dele deslizou por baixo da minha blusa, tocando minha pele exposta. O polegar dele acariciava suavemente, devagar. Você ainda quer isso? Ele sussurrou. Eu não respondi com palavras. Eu me inclinei para ele. Nossos lábios não se tocaram. Eles quase nunca se encontravam. Mas quando o faziam, eu sentia como se estivesse pegando fogo. Os lábios dele eram quentes, macios e cuidadosos, mas a mão dele ainda estava na minha cintura, firme, como se estivesse tentando não perder o controle. Eu o beijei uma vez, e depois mais uma. E então, ele recuou apenas 1 centímetro. Ainda é muito grande para você? Ele perguntou, dessa vez com um tom provocativo. Eu sorri e disse, põe. Eu quero isso. Eu sussurrei. Não me faça implorar. Os olhos dele escureceram, não por raiva, mas por desejo. A tensão que carregávamos desde a noite anterior quebrou. Ele subiu lentamente, gentil e cauteloso sobre mim. Eu segurei a respiração. O peso dele pressionou novamente, como na noite passada. Só que desta vez não era um jogo. Desta vez, ambos sabíamos o que estávamos fazendo, o que queríamos. Minhas mãos deslizaram por baixo da camisa dele, sentindo o calor da pele dele. Ele fechou os olhos enquanto eu o tocava. Peito, barriga, lados. Tudo dele.
A voz dele era quase inaudível. Eu nunca fiz isso antes, não assim. Eu beijei seu pescoço e sussurrei: "Vou devagar." Ele se curvou, nossos corpos alinhados. E sim, ele era grande. E sim, eu ainda queria isso. Cada centímetro, cada respiração, cada parte do corpo dele. Mas o mais selvagem não era isso, mas como ele me abraçava. A maneira como ele me olha, como se ele quisesse eu há anos, como se ele não quisesse mais ninguém, como se eu estivesse em casa. O lençol estava puxado pela metade, minha camisa jogada em algum lugar no chão. A dele também. Eu nem lembro quando isso aconteceu. Tudo que me lembro é da respiração dele na minha pele. As mãos dele se moviam como se ele estivesse gravando minha imagem. E a forma como ele sussurrava meu nome. Como se estivesse esperando anos para dizer assim. Eu não tinha pressa de fazer nada. E ele também não. Não era só pelo calor. Embora o ar entre nós estivesse denso por isso. É sobre algo diferente. Algo delicado. Ele me olhava como se eu fosse frágil, e eu nunca tinha sido tocada com tanto cuidado na vida. Os lábios dele deslizavam pela minha clavícula, depois subiam até o queixo e desciam novamente. Cada vez que ele se afastava, eu sentia mais frio. Cada vez que ele voltava, eu me sentia nas nuvens. Eu olhei para ele, o homem que antes era apenas meu colega de quarto. Apenas meu amigo, agora deitado sobre mim, pele contra pele. Ele ficou ali por um segundo, com os olhos fixos em mim. Eu não sei mais o que estou fazendo, ele sussurrou. Eu levantei a mão, passando suavemente a parte de trás da mão pelo rosto dele. Fique comigo. Ele me beijou novamente, desta vez mais profundo. Estou bem, eu disse. E então, algo aconteceu. Ele parou de se mover. A testa contra a minha, a respiração irregular, o corpo pesado sobre mim, mas de repente distante, como se a mente dele tivesse sido levada. Ele assentiu, mas eu... Você está bem? Eu perguntei. Eu sabia que ele não estava bem, Maddox. Ele se virou de lado, mas ainda estava perto de mim, uma perna entrelaçada com a minha, uma mão ainda sobre o meu peito. Eu nunca fiz isso, ele disse suavemente, não apenas fisicamente. Quero dizer, emocionalmente, com um garoto. Eu sempre quis fazer isso, mas ele ficou em silêncio. Eu esperei. Ele olhava fixamente para o teto. Eu já havia empurrado isso para baixo por muito tempo, fingindo que não era real. Saindo com garotas, dormindo com várias. Mas ele não era apenas sexo. E isso me aterrorizava. Minha garganta se prendeu. Eu voltei a encará-lo, segurando sua mão. Apertando. Eu também não estou apenas procurando sexo, eu disse. Eu quero que você me queira assim, como agora, como se fosse importante. A mandíbula dele estava tensa. Eu quero. O silêncio depois não foi constrangedor. Era denso, pesado, real. Como se tivéssemos ultrapassado uma fronteira e ambos não quisessem voltar. Ele me olhou novamente, desta vez diferente, mais suave. Mais seguro. Então, sem dizer nada, ele me puxou para mais perto, passou os braços ao meu redor, me abraçou, e pela primeira vez a noite toda, ele relaxou. Sua mão desliza debaixo do cobertor, descendo até minha barriga. Devagar, com paciência, caloroso, ele beija meu pescoço. Você é incrível, ele sussurra. Eu solto o ar. Meu corpo se derrete nele. Eu nunca desejei ninguém assim. Ele diz mais. Essa frase fez algo comigo. Isso faz meu coração doer. Me faz prender a respiração. Isso faz todo o meu corpo queimar de dentro para fora. Porque eu também sinto isso. É exatamente assim. Ele pressiona todo o seu corpo contra o meu, pele com pele. A mesma pressão. Densa, ardente e impossível de ignorar. Mas desta vez, sem provocações. Ele não é exibido, não exige nada. Ele simplesmente está ali, sincero, frágil, forte, desejoso. E eu não me movo. Não estou tensa. Eu deixo ele ficar ali, firme ao meu lado.
E eu quero isso, tudo. Ele beija meu ombro, me abraça mais apertado. E então, na escuridão, com os lábios perto do meu ouvido, ele sussurra palavras que viram tudo dentro de mim de cabeça para baixo. Eu acho que te amei desde a semana em que nos mudamos. Eu fecho os olhos. O quarto está em silêncio, como se o tempo tivesse congelado ao nosso redor. E eu sussurro de volta. Então paro de resistir. Eu acordo com a respiração dele soprando no meu pescoço. Ainda ali, ainda na cama, ainda abraçada a mim como se fôssemos um do outro. O braço dele está sobre minha barriga, pesado e quente. A coxa dele pressionando a minha, e o peso do peito dele gentilmente pressionando minhas costas, como uma promessa. Não é a luz do sol da manhã que me acorda, mas ele, ainda ali, ainda me abraçando, ainda presente. Por um segundo eu fico imóvel. Eu só ouço a respiração dele, lenta, profunda, segura. Os dedos dele se movem suavemente sobre minha barriga, como se mesmo dormindo, ele não quisesse soltar. Como se mesmo em sonho, ele soubesse que eu sou dele. Maddox. Eu sussurro. Eu inclino a cabeça levemente. Ele olha fixamente para trás de mim, a voz rouca por causa do sono. Amy, você ainda está aqui. Ele me puxa mais perto. Seus lábios deslizam suavemente sobre meu ombro. Não vou a lugar nenhum. Minha garganta se aperta. Não são palavras, mas a maneira como ele diz. Suave, firme, como se quisesse falar com todo o seu peito. E talvez eu precise disso mais do que imagino. Nós ficamos ali por muito tempo. Sem pressa, sem pânico. Apenas pele tocando pele. Corações derretendo. Então ele se vira, gentilmente me deitando de costas, os olhos ainda sonolentos. O corpo dele paira novamente sobre minha cabeça. Agora familiar, mas ainda intenso. Eu sou sincera sobre o que disse na noite passada. Ele sussurra. Eu olho para ele. Eu sei. Eu ainda estou com medo. Eu também sei disso. Ele se inclinou. Beijou meu peito. Devagar. Com cuidado. E então pousou a bochecha ali por um tempo. Eu nunca tinha falado sobre meus sentimentos com ninguém antes. Não dessa forma. Você não precisa contar a mais ninguém. Eu sussurrei. Só não pare de falar comigo. Naquele momento ele me olhou. Seus olhos claros, frágeis, brilhando. Eu costumava pensar que o amor deveria ser escondido, como se fosse uma fraqueza. Mas estar ao meu lado, ele parou. Sentia como se isso fosse a única coisa que me tornava mais forte. Meus olhos ardiam. Ninguém nunca me disse isso. Ninguém nunca me fez sentir como eu mesma. O seu toque, o seu amor, a sua presença poderiam curar alguém. Mas naquele momento, eu percebi isso. Eu me sentia como um lugar seguro para ele. Ele me beijou novamente. E desta vez sem cuidado. Devagar, sim, mas cheio de desejo. Desejo. Tudo que ele enterrara no coração por tantos anos. Ele abraçou minha cintura, me puxando para perto. A mão dele desceu. E sim, ele ficou duro novamente, pressionando-se contra mim como se fosse gravidade. Mas não era só desejo. Era uma ânsia, uma dor profunda, como se quisesse dizer: eu preciso de você, não apenas do seu corpo. Eu preciso estar no seu mundo. Eu deixei ele se aproximar. Deixei que ele entrasse em mim, devagar. Eu deixei que ele sentisse como eu reagia a ele, como eu prendia a respiração, como eu o abraçava mais forte, do jeito que eu queria, completamente sóbria, completamente só minha. Ele sussurrou, com a testa encostada na minha. Você se sente assim? Sim, eu suspirei. Estou bem? Eu assenti. Quero que você esteja aqui assim, só não se afaste. Ele não fez isso. Ele ainda estava lá, mexendo os quadris o suficiente para que eu sentisse tudo, me beijando como se eu fosse a única coisa que existisse e sussurrando meu nome, como se fosse sagrado. Eu não apenas deixei que ele entrasse no meu espaço,
Eu deixei que ele entrasse no meu coração. E isso me assustou mais do que qualquer coisa. Porque agora eu sabia que se ele fosse embora, eu não sentiria apenas falta dos toques dele. Eu lembro do jeito que ele me olhou. Como se eu fosse algo que valesse a pena ficar. Mas ele não foi embora. Não naquela manhã. Não quando finalmente saímos da cama. Não quando tomamos café juntos na mesma roupa que nos tocamos. Ele não hesitou. Ele apenas continuou a olhar para mim. Como se ainda estivesse me descobrindo e se encantando com cada detalhe que encontrava. Nós não rotulamos isso e não anunciamos. Mas naquele dia, eu sabia que ele era meu. E eu era dele. 3 dias se passaram. 3 noites na minha cama. E 3 manhãs com beijos suaves e sorrisos sonolentos. 3 dias tranquilos, como se estivéssemos flutuando em algo muito frágil para nomear. Nós ainda não falamos sobre quem somos. Mas não precisamos fazer isso. Não quando ele continua segurando minha mão debaixo da mesa. Não quando ele se inclina sobre mim no sofá, como se estivesse sendo puxado pela gravidade. E não quando ele me olha como se soubesse que isso não vai desaparecer. É algo mais leve. A forma como ele me traz café sem perguntar. Como ele apoia o queixo em meu ombro enquanto eu faço o café da manhã. E como ele me olha com uma concentração que faz meu peito doer. Não é apenas o calor. Então, algo acontece que eu não esperava. Recebemos visitas. Apenas alguns amigos da escola. Normais. Rindo. Comendo. Sentados em pequenas cadeiras desalinhadas e passando copos de cerveja de mão em mão. Não deveria ser nada, mas o fato de ele estar na sala em frente a mim, cercado por estranhos, me deixou nervosa. Ele vai agir como se nada estivesse acontecendo? Ele vai ser indiferente? Ele vai se afastar? Eu fiquei ali em silêncio, tentando não pensar demais. Tentando não desejar demais até que isso acontecesse. Um dos caras, o Marcos, fez uma piada boba sobre encontros, sobre como o Maddox poderia conquistar qualquer um que quisesse. Todo mundo riu, mas o Maddox não. Ele me olhou, sem pânico, sem medo. Ele me olhou como se estivesse escolhendo, então disse: "Na verdade, estou saindo com alguém." A sala ficou em silêncio por um momento, e o Marcos sorriu. Oh, claro. E quem é a sortuda? Maddox nem piscou. Ele está bem ali, ele disse, apontando para mim. O mundo pareceu parar. Minha respiração ficou presa. Todos se viraram. E Maddox apenas sorriu, calmo, gentil, orgulhoso, como se fosse a coisa mais fácil do mundo a se dizer. Como se ele não estivesse envergonhado. Como se quisesse que eles soubessem o que eu já sabia. Que eu sou dele e ele é meu. Eu não consegui dizer nada. Eu nem conseguia desviar o olhar dela. Ela atravessou a sala despreocupadamente, colocou a mão em meu ombro e beijou o topo da minha cabeça. Apenas uma vez, mas parecia ser tudo. Depois que todos foram embora, fiquei na porta da cozinha, de braços cruzados, com o coração cheio de alegria. Ele entrou por trás de mim. Passou os braços em volta da minha cintura e se apoiou na curva do meu pescoço. Você está bem? Ele perguntou. Eu assenti. Você não precisava fazer isso. Eu sei, ele disse. Eu quis fazer. Eu me virei para encará-lo. Por que agora? Ele sorriu. Porque eu não estou mais fugindo. Não deles. Não de você. Não de mim mesmo. Eu o beijei devagar, mas mais profundamente do que qualquer beijo que já dei antes. E quando eu recuei, eu sussurrei. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Ele encostou a testa na minha. Eu acho que sei, ele disse, porque isso também significa muito para mim. Naquela noite não nos despimos rapidamente, não estávamos com pressa, não brincamos. Não flertamos, nem fizemos nada disso. Nós apenas nos abraçamos, deitados na cama, cara a cara, pernas entrelaçadas, mãos apertadas. Os dedos dele deslizavam pelo meu rosto continuamente, como se ele estivesse se segurando ali. E na escuridão, só ouvindo nossa respiração, ele sussurrou uma última coisa. Eu quero isso. Ele quer você.
Não agora. Não só quando isso é fácil. Eu quero dormir assim todas as noites. Ele quer acordar ao seu lado. Ele quer lutar com você, fazer as pazes, rir e envelhecer juntos, de forma boba. Eu tentei não rir, e uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Eu também quero isso. Não precisamos de rótulos. Não precisamos de títulos. Nós apenas precisamos. A verdade. E naquela cama, naquele silêncio, nos braços seguros dele, eu percebi uma coisa. Pode ser que no começo ele quisesse estar comigo, mas no final, ele pousou bem no meio do meu coração. E eu não o impedi, porque eu nunca quis que ele fizesse isso. Se essa história te tocou, não esqueça de se inscrever no True Gay Tales, onde as emoções reais, os desejos proibidos e o amor corajoso ganham vida. Não naquele momento, não agora e nunca. Porque, às vezes, o amor que você tem medo de admitir é o amor que pode mudar tudo.